Olá, eu sou Josiane e juntamente com meu esposo Maurício, nós somos proprietários da Focus Desenvolvimento Organizacional. Hoje nós estamos aqui com as nossas duas filhas, a Maia e a Melinda, que são aí a nossa motivação diária, o que nos faz querer sempre nos tornar pessoas melhores. E elas estão aqui conosco hoje por um motivo muito especial. A gente vai fazer um bate-papo muito bacana com um convidado aí, que é uma pessoa fenomenal, uma pessoa fantástica, que está vindo aqui para Três Lagoas. Ele é autor do best-seller O Papai é Pop, e quando a gente fala em paternidade, a gente logo lembra dele. Então, Marcos Piangers, seja muito bem-vindo. É uma honra e estamos muito gratos aí pela oportunidade de fazer esse bate-papo com você. Muito obrigado, fico muito feliz também. Fico feliz de ter conhecido a família de vocês e satisfeito, alegre de estar rodeado de amor, né? Porque a família é isso, a família é essa é a nossa motivação, esse nosso núcleo que abastece as nossas expectativas, felicidades, os nossos desafios, faz com que a vida tenha algum sentido. Legal, muito obrigado, Marcos Piangers, por estar aqui conosco. A gente realmente resolveu fazer o bate-papo sobre família, porque realmente é a base de tudo, é o que faz a gente correr aí no dia a dia. E eu começo com uma pergunta que faz a gente refletir bastante, né? A gente sabe que os pais, eles precisam trabalhar, eles precisam, né, fazer o seu ganha-pão, tem toda a sua rotina e a vida está cada vez mais dinâmica. Que dicas você daria para os pais para que eles consigam atingir as suas metas, né? Encarar essa rotina corrida do dia a dia e ainda assim manter o clima, a harmonia, né, familiar junto aos seus filhos? Bom, eu acho que a nossa sociedade ela tem esse grande desafio, né? De equilibrar a vida familiar, os nossos afetos e ao mesmo tempo nosso esforço profissional, né? Que a gente consiga alcançar alguma coisa e ter essa realização pessoal. Mas eu acho que a chegada de uma criança é a chance que a gente tem de se transformar também numa pessoa melhor. Como já foi dito, eu acho que, em geral, o ser humano ele aprende na dor. A psicologia fala sobre isso, a teoria budista fala sobre isso também. A gente aprende com um divórcio, um luto, a gente aprende com uma demissão. A gente sente de verdade a necessidade de transformação nos momentos mais difíceis. Mas a chegada de uma criança é a chance da gente se transformar num momento positivo, num momento bom, em que um anjinho vai falar no nosso ouvido: papai, acho que você está trabalhando demais. Papai, acho que você tem que, né, equilibrar um pouquinho melhor as coisas. E isso faz com que a gente vá achando caminhos. Sempre digo que quando chega uma criança, chega também a necessidade de você respeitar mais o tempo, que é o único asset, o único ponto que não tem como você recuperar. O dinheiro que você perde, você consegue correr atrás, bens materiais, você consegue. Agora, o tempo que você perdeu, você não tem como voltar. Nesse sentido, você começa a perceber que quando você perde tempo no trabalho, na verdade, você não está perdendo só o seu tempo, agora você está perdendo tempo das pessoas que você mais ama. Então, ser mais assertivo, mais focado, fazer reuniões que cheguem a algum lugar, relatórios que vão fazer a diferença dentro da empresa, perceber que o tempo que você está ali trabalhando é um tempo que tem que ser muito focado, muito certeiro, para que o seu trabalho tenha um significado e não somente você esteja trabalhando sem gerar valor. Então, essa percepção de que agora o tempo tem muita importância e por mais ou menos uns 20 anos, essas meninas vão nos trazer para perto delas e depois elas mesmas vão querer, né, acho que durante a adolescência já ter a vida delas e tal, e aí a gente vai novamente ter que reorganizar, né, o nosso tempo relacionado à profissão, mas durante esse período de 15, 20 anos é o período que a gente tem que estar muito focado em uma realização profissional que seja muito bem sucedida, mas também a percepção de que o tempo é muito valioso. Legal, obrigado. Realmente isso tudo que você falou aí faz muito sentido. Eu digo, eu lamento por ter adiado tanto a chegada delas, que a gente sempre acha, eu preciso terminar a graduação, agora eu tenho que terminar a pós-graduação. Mas se eu soubesse que com a chegada delas eu ia ter mais força, mais disposição para correr atrás, eu tinha feito muito antes. Né? É o que eu falo para os pais, exatamente isso. Quando chega uma criança, aconteceu comigo, eu vejo acontecer com muitos pais, todos os seus sonhos, não é que eles param, né? Os seus sonhos, você reorganiza a vida para realizar os seus sonhos e ao mesmo tempo estar perto das pessoas que fazem a sua vida valer a pena, né? Aquilo é mais uma motivação. Então, aconteceu comigo e acontece com muitos pais. Você está trabalhando e você chega em casa, tem um monte de coisa ainda para resolver, mas você foca naquele amor, naquele afeto, dá banho,
põe para dormir, depois que elas dormem, corre para trabalhar mais um pouquinho. Porque é como se fosse um momento também de reenergização, né? Um momento em que você reconecta com a energia que faz tudo ter sentido. Então volta para trabalhar e aí trabalha de madrugada e faz cursos, se qualifica para justamente continuar num processo de construção de algo que vai não somente nos realizar, mas inspirar essa geração. Porque a nossa realização é inspiração para eles também. Com certeza. Você também fala muito em tecnologia, né, Piangers? Até a nossa palestra hoje você vai abordar bastante, né, inovação e tecnologia. Como você vê essa questão da tecnologia na vida das crianças, né? Como os pais podem lidar com isso de uma forma saudável, sem impactar negativamente eles? Bom, eu sou fã de tecnologia, né? Eu adoro. Eu acho que as tecnologias só têm esse nome quando elas são inventadas no nosso período de vida. Se foi inventado antes da gente nascer, a gente não chama mais de tecnologia. Ninguém chama telefone fixo de tecnologia. A gente veio para o mundo e já tinha televisão, a gente não chama tecnologia. A gente já existia aquilo, então a gente entrou no... Os nossos filhos, eles já estão conectados com a internet, com o processamento de dados, com as telas, e eles não vão mais chamar de tecnologia. A gente ainda chama. Quando você fala tecnologia, imediatamente eu penso internet, conectividade, a vida digital, as telas. Essa geração é uma geração que, para eles, isso é o padrão. Então, acredito que a tecnologia é fantástica como ferramenta para a gente ter uma vida melhor. O problema é que, como ela é muito nova hoje, a gente não sabe usar direito. Então, lamentavelmente, a gente usa 3 vezes mais, ou por 3 vezes mais tempo, aplicativos que nos deixam menos produtivos e mais deprimidos. Então, são 27 minutos utilizando um aplicativo rede social, joguinhos de celular, para cada 9 minutos utilizado para exercício, meditação, conexão com pessoas que têm alguma importância na sua vida, aprendizado de idiomas, tudo isso que a tecnologia também oferece, mas você 3 vezes menos foca ou usa aquilo que te deixa mais produtivo e mais feliz, mais realizado. Então me parece que tem um problema de educação mesmo, da nossa relação com tecnologia, de entender que essa ferramenta pode ser melhor usada e não utilizada de uma forma que vai te deixar menos produtivo, em grupos de WhatsApp que não chegam a lugar nenhum, em jogos de celular, em redes sociais que também muitas vezes nos separam de quem realmente importa. Que bacana. Obrigada, Marcos. Legal, a gente vê aí que a tecnologia ela está aí e as pessoas têm que ter discernimento para conseguir captar o que agrega valor para elas, né? Um outro tema que faz a gente refletir bastante e a gente percebe que volta e meia ele cai à tona, né? As pessoas discutem muito uma frase que diz que a educação dos filhos é responsabilidade da escola. Muita gente ainda tem esse pensamento. Como que você vê isso? Bom, eu acho que nada é mais poderoso, mais potente na construção de um filho do que o comportamento do pai. O comportamento é a soma das suas atitudes diárias. Então esse comportamento, se ele for honrado, gentil, honesto, isso passa quase naturalmente, quase por osmose, vai passando para aquela nova geração. Então a criança ela se inspira e ela aprende muito mais com as suas atitudes diárias, com a construção daquilo que você faz, do que necessariamente com o que você diz. Então essa é a absorção de valor, a absorção do que a gente chama de uma educação não formal, né? Então informalmente a gente aprende a lidar com a sociedade, com o outro, através dessa inspiração do pai. É isso que vai construir essa criança, né, que vai formar esse indivíduo. Agora, a escola é importante para uma educação formal, então você vai ter conhecimento técnico, vai desenvolver conhecimento técnico ali, e também é importante para uma relação comunitária. Numa sociedade que largou tantas coisas importantes como tecido social, então a gente vê muitas pessoas hoje em dia deixando de frequentar ambientes que unem um bairro, por exemplo, é uma sociedade tão individualista e tão solitária que você não conhece nem seu próprio vizinho, não tem mais esses ambientes de construção comunitária, como a igreja realmente era muito forte e muitas pessoas não frequentam mais a igreja, estão sozinhos, em casa, solitários, e o que acontece nesse processo? Acontece que você não confia mais nas pessoas e você perde a chance de construir um tecido social mais saudável, mais
né, que confiam um nos outros. Então, a escola é a chance de também apresentar para a criança essa chance de viver em comunidade. A igreja é outro, o escotismo é outro, o esporte é outro. Então, a gente tem chances de mostrar para essa criança como é a vida em sociedade. É o momento em que a criança vai ver que, poxa, meu pai me passou tantos valores de respeito ao próximo, de honestidade, tantos valores que me constituíram, agora é hora de praticar, é hora de colocar isso em prática. Porque dentro de casa ela tem essa inspiração, fora de casa, nos ambientes se relacionando com outras pessoas, ela tem a possibilidade de praticar. Então a escola tem esse sentido de colocar a criança na sociedade e de apresentar tecnicamente a educação formal. Nesse sentido técnico, eu acho que a escola está um pouco ultrapassada, porque eu acho que a instituição de ensino ela podia ser muito mais atualizada, nos apresentando caminhos para ser mais feliz no futuro e no presente. A gente aprende muito pouco sobre inteligência emocional, flexibilidade cognitiva. Dentro da escola a gente aprende muito pouco sobre autoconhecimento, sobre trabalho em grupo. Então eu acho que a gente poderia estar focando mais nisso, que são as habilidades que realmente são as habilidades do futuro, aprender a aprender, né? O entendimento de que o mundo está mudando e mudando muito rápido e por isso eu preciso ter essa flexibilidade com a minha profissão no futuro. Tudo isso seria muito interessante aprender na escola, porque eu acho que é o papel da escola mesmo, ensinar tecnicamente como que a gente pode navegar na vida profissional. Mas na vida pessoal, na construção de caráter, o papel é do pai. Sem dúvida nenhuma, o pai e a mãe são a grande força que faz essa passagem de valor. Seria uma liderança pelo exemplo, né? Fazer os filhos realmente se inspirarem em coisas boas e a gente agir de forma correta. E eu não sei se você concorda comigo, Maurício, mas me parece que toda liderança é pelo exemplo. Toda liderança é pelo exemplo. A liderança que é feita pela força ou a liderança que é feita pela obrigação é uma liderança que não inspira. É uma liderança que ela é imposta. A liderança que é colocada pelo exemplo é inspiradora, desperta motivação. Você acorda e diz assim, poxa, eu tenho um líder inspirador que me permite aprender todos os dias e que me dá um propósito profissional. Legal, gera perspectiva e faz a pessoa seguir os passos. Muito bom. Até dando continuidade aí. A Maia não vai fazer nenhuma pergunta, Maia? Você quer fazer uma pergunta pro tio? Não. Fofinha. Até diminuímos o número de filhos aqui. Ficou só uma. E vocês pretendem ter mais uns? Eu vou deixar ele responder quantos ele quer ter. A meta era 8. Era 8. Mas eu acho que um molequinho, como a gente diz, né? Vale a pena, sim. É um prazer muito grande. A alegria nossa é acordar todo dia e olhar para elas e ver o sorriso, né? Então, uma coisa que chama a atenção, que eu sempre penso e comento com alguns pais, né? A gente às vezes só entende algumas coisas que os nossos pais faziam quando a gente se torna pai. Hoje em dia a gente para pensar algumas preocupações que o meu pai e a minha mãe sempre tiveram quando a gente era criança. E óbvio, a gente quando criança acha que, mas é um exagero essa preocupação. Hoje eu vejo que a gente tem isso muito dentro da gente. É uma preocupação às vezes até que exagerada, mas a gente tem a mesma preocupação com eles que os nossos pais tinham com a gente, né? Isso faz a gente refletir bastante e a gente vai aprendendo isso com a vida, né? É um banho de conhecimento. Quando chega um filho, a gente começa a respeitar mais os nossos próprios pais, né? A gente entende, puxa, minha mãe me falava isso e olha eu aqui repetindo o que a minha mãe falava, e nesse sentido você entende exatamente o que o seu filho tá pensando, porque você se lembra que você pensava, minha mãe não sabe de nada, tá muito preocupada por nada e tal. Eu senti isso também. E quando chegaram a Anitta e a Aurora, eu comecei a valorizar muito mais a minha mãe, que é uma mãe solteira, né? Uma mulher que me criou sozinha, e eu comecei a pensar todas as vezes que durante a adolescência eu não tive essa consideração, porque achava que ela sabia menos do que eu sabia na minha sabedoria adolescente, achando que sabia de tudo. O Mark Twain, um escritor americano, ele tem uma frase que eu gosto, que ele diz assim: quando eu tinha 14 anos, o meu pai não sabia de nada. Quando eu fiz 24, eu fiquei impressionado como meu pai tinha evoluído. É verdade. Autoreflexão. Marcos, eu noto assim que muitas pessoas te seguem, até eu mesmo, né, seguindo aí, pelo fato de você mostrar pra gente que a paternidade, a maternidade não é um bicho de 7 cabeças, né?
tudo que vai acontecendo, o que acontece normalmente, que a gente vai se virar, a gente vai aprender. Isso de alguma forma nos tranquiliza. Então você acaba sendo um exemplo para nós, né? Uma forma de a gente ver que a gente está no caminho certo. Poxa, se acontece com ele, também pode acontecer com a gente, né? Outra coisa que a gente vê é a nossa questão de comportamento, que nós, da mesma forma como você é para nós, nós somos para eles, né? Eles se espelham na gente o tempo todo, eles estão atentos a cada comportamento, a cada atitude nossa, né? E eu vejo muito isso nelas, né? Qual a sua dica, assim, o que você daria de dicas para a gente, de conselhos, para que a gente tivesse sempre essa atenção, esse cuidado, entende? E estar sempre passando bons exemplos para eles, para que eles realmente se tornem pessoas boas. Eu acho que a principal, o principal método de reflexão seria sempre tentar enxergar o mundo através da perspectiva da criança, né? Quantas vezes a gente não quer que o nosso filho seja mal educado, arranque as coisas da mão dos outros, mas a gente arranca as coisas da mão do nosso filho. Sim. Isso é uma pequena atitude que, na soma, define o nosso comportamento e uma série de mensagens para o nosso filho. Então, em vários momentos da minha vida, até profissional, eu fui percebendo que tudo era sinal para eles, tudo é sinal. Quando a gente fala para o nosso filho que a gente vai trabalhar contrariado porque a gente não gosta do nosso chefe e está indo só para pagar as contas, só para pagar o boleto, nosso filho também está entendendo, opa, então trabalho é uma coisa ruim, né? A profissão é uma coisa que o meu pai, que é meu herói, se sente frustrado. Não pode ser assim, né? A gente tem que construir uma vida que seja uma vida inspiradora para eles, inclusive na nossa área profissional. Eu fui percebendo isso com o tempo, fui percebendo que, inclusive, em diversas situações, assim, quando eu estou com elas, nas conversas de adulto que a gente tem, eu deveria ser mais cuidadoso para explicar direitinho o que está acontecendo nesse processo aqui, porque às vezes a gente tem uma conversa de adulto que as crianças elas levam ou para o lado literal ou recebem sinais assim que também não são saudáveis. Então essa preocupação constante de enxergar o mundo sob a perspectiva de quem está te observando e absorvendo tudo, acho que é uma reflexão muito importante que a gente deveria fazer mais e deveria fazer todos os dias. Eu tenho um amigo que chama Flávio Tavares, ele conta que quando chegou o filho dele, ele entrou nesse modo de constante preocupação e tentativa de melhorar, então de se esforçar para ser mais honesto, de ter mais significado no trabalho. E aí ele estava contando que o próprio filho começa, depois de um tempo, a falar para ele coisas que ele nem notava que ele estava passando para o filho, né? Coisas positivas. E isso eu acho que é um ensinamento muito, muito grande. Boa parte daquilo que eu sei eu aprendi com outros pais, eu aprendo olhando vocês, olhando as pessoas, ouvindo exemplos e construindo aquilo que a gente pode compartilhar na internet e também absorver, né? Aprender uns com os outros, porque eu acho que é o único método de aprendizado. Bacana. Eu noto até nelas, né, fazendo complemento, nós trabalhamos com desenvolvimento, com educação, né? E elas estão sempre conosco. A Maia mesmo vai muito lá na Focus, está nos acompanhando. Ela vê a nossa alegria em estar estudando e realmente o Maurício e eu somos da vida acadêmica desde a infância, né? E ela vê a alegria também dos nossos alunos, né? Em estarem indo para lá, estar se desenvolvendo. A tarefa dela vem só na sexta-feira. Pensa uma menina feliz quando vem tarefa. E ela já quer fazer, entende? Quando acaba, ela acha que é pouco, entende? Mas será que isso veio dela? É porque ela vê a gente encontrando prazer nisso, né? Então, tudo isso que você falou, eu sinto na pele, né? Eu vejo isso perfeitamente aqui no nosso dia a dia. É especial demais isso, né? É ótimo, é gratificante. Tem um professor de Israel que fez um teste com crianças. Ele deu um papel e canetas para as crianças e colocou assim: complete o triângulo, tinha um triângulo no papel, complete o triângulo corretamente. Você vai ganhar um ponto se você completar esse triângulo corretamente. As crianças olharam aquilo, olharam um para o lado do outro, 90% desenham uma casinha. Olharam para os lados, copiaram, vamos fazer casinha, a resposta correta para ganhar ponto. Aí o professor percebeu que isso é limitador, certo? E aí o professor colocou assim: complete o triângulo. Para outras crianças, mesma idade, não tem resposta correta, as crianças começam a desenhar com muito mais dedicação, afinco. Nenhuma criança desenha casinha, desenham pássaros, ou seja, eles estão ali implementando o trabalho, gastam mais tempo, com mais dedicação e gastam mais cores, ou seja, deixam o trabalho mais bonito. Quando você entende essa inspiração que vocês passam
para a Maia, né, que vocês conseguem passar para os seus filhos. Quando você passa essa inspiração, o filho entende que o trabalho é a chance que ele tem também de se expressar, de expressar aquilo que ele é. E o nosso trabalho é basicamente isso. Quando a gente empreende, ou quando a gente coloca uma ideia em prática, a sensação que a gente tem é que a gente está vivo de novo, né? Que a gente está realizando alguma coisa que é única, que é uma ideia que vem de uma série de referências e de construção toda própria nossa, e isso nos empolga. Criança é igual, e o nosso trabalho, me parece, é manter essa empolgação, essa motivação deles para o resto da vida. Sim. Tem uma outra frase que eu gosto que é: o adulto criativo é a criança que sobreviveu. A gente não pode deixar morrer essa criança dentro da gente. Exatamente. Bom, agradecemos muito pelo bate-papo, bastante produtivo. Fica aqui, mais uma vez, o agradecimento em nome da nossa empresa, da Focus Desenvolvimento Organizacional, de toda a nossa família aqui. E hoje à noite a gente vai estar junto nesse grande evento, Focus Talks 2019, contribuindo, trazendo desenvolvimento para todas as pessoas que vão estar presentes. Muito obrigado, Marcos Piangers. Obrigado a vocês e obrigado por essa família linda que está participando da entrevista. Obrigado, Mar. Fala, muito obrigado! É isso aí. Valeu, obrigado.